Jean Piaget foi um biólogo e psicólogo suíço nascido em 1896 e falecido em 1980. Nos vídeos anteriores sobre o autor, estudamos um pouco da epistemologia genética, que é justamente a teoria de aprendizagem proposta por ele. Nesse vídeo, prosseguiremos em nossos estudos e conheceremos os estágios de desenvolvimento descritos por Piaget, uma das partes mais interessantes de sua teoria. Piaget afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. Estágio sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Estágio pré-operacional, que se estende dos 2 anos até os 6 ou 7. Estágio operatório concreto, dos 6 ou 7 anos até os 11 ou 12. Estágio lógico formal, dos 12 anos em diante. Em cada um desses estágios, o pensamento se organiza de uma maneira específica. Segundo Piaget, não é possível pular estágios nem retroceder. Todas as pessoas passam por todos os estágios na mesma sequência. Mas o que faz com que uma pessoa possa avançar de um estágio para o seguinte? O desenvolvimento neurológico, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso, particularmente do cérebro. Quer dizer, quando o cérebro amadurece suficientemente para suportar novas formas de raciocínio, o indivíduo avança de um estágio para o seguinte. O estágio sensório-motor vai do nascimento aos 2 anos de idade. No primeiro mês de vida, os comportamentos do bebê não passam de reflexos. Esses reflexos são respostas biológicas automáticas a estímulos externos e têm a função de garantir sua sobrevivência, como o reflexo de sugar o seio da mãe. A partir do 2º mês, o bebê já começa a exibir comportamentos voluntários que ele passa a repetir inúmeras vezes. Inicialmente, o foco desses comportamentos é o próprio corpo do bebê, como o ato de colocar certos dedos dentro da boca. Mas depois de algum tempo, o bebê passa a direcionar seus comportamentos aos objetos que o cercam. Ao final do 1º ano de vida, o bebê já percebeu que certos comportamentos resultam em certas consequências. Então, gradualmente, ele adquire conhecimentos sobre a relação de causa e efeito no mundo que o cerca. A partir desse ponto, o bebê começa a exibir comportamentos direcionados a determinados objetivos, ou seja, ele passa a se comportar de forma a provocar resultados desejados. Por essa época, o bebê também se dá conta da permanência dos objetos, quer dizer, ele percebe que os objetos físicos continuam existindo mesmo quando estão fora de sua vista. Segundo Piaget, durante a maior parte do estágio sensório-motor, o pensamento do bebê está restrito aos objetos do seu ambiente imediato, mas no final da segunda metade do estágio, a criança desenvolve o pensamento simbólico, ou seja, a capacidade de pensar em objetos e pessoas ausentes, bem como em eventos que ocorreram no passado ou que ocorrerão no futuro. E uma vez que os objetos já não precisam mais estar presentes para a criança pensar neles, ela é capaz de planejar atos com objetos mentais. Imaginar o que acontecerá no mundo real e depois colocar seu plano em ação. A criança também já é capaz de lembrar e imitar comportamentos de outras pessoas. Na visão de Piaget, todos esses comportamentos simbólicos marcam o início dos verdadeiros processos de pensamento. O estágio pré-operacional vai dos 2 aos 6 ou 7 anos. Aqui, a habilidade de representar objetos e eventos mentalmente dá à criança uma visão mais ampla do mundo do que aquela que tinha no estágio anterior. E um recurso-chave para essa capacidade simbólica é a linguagem que praticamente explode durante o início do estágio pré-operacional. A linguagem oferece palavras que são usadas como símbolos para a criança pensar em objetos e eventos ausentes.
além de permitir que ela comunique seus pensamentos e receba informações de maneira que não era possível no estágio anterior. Contudo, o modo de pensar pré-operacional também tem lá suas limitações. As crianças pequenas tendem a confundir fenômenos psicológicos, como sentimentos e emoções, com a realidade física. Por exemplo, ao atribuir sentimentos a objetos inanimados como uma bola, ou achar que existem monstros escondidos em lugares escuros como embaixo da cama. A criança também exibe o egocentrismo, que é a incapacidade de ver situações pelo ponto de vista de outras pessoas. Então, ela pode fazer comentários desagradáveis abertamente sem se dar conta de que outros podem se sentir ofendidos, ou contar uma história de forma totalmente fragmentada, sem perceber que está omitindo detalhes importantes para que a história possa fazer sentido para aquele que a escuta. Por isso, Piaget considerava que a interação social era tão importante para o desenvolvimento cognitivo. Só a interação social repetida permite à criança perceber que o seu ponto de vista não é o único que existe e que nem todas as pessoas compartilham de suas opiniões. A criança tem dificuldades também em perceber a conservação de volumes. Por exemplo, se 2 jarras contendo 1 litro de líquido forem esvaziadas em 2 recipientes de formatos diferentes, a criança considera que o recipiente mais alto também terá um volume maior de líquido, mesmo tendo visto que as 2 jarras continham exatamente o mesmo volume. O estágio operatório concreto vai dos 6 ou 7 anos até os 11 ou 12. Aqui o pensamento da criança começa a apresentar a forma de operações lógicas. Então ela consegue pensar em objetos e eventos levando em conta diferentes características e perspectivas. A criança já percebe que seu ponto de vista não é compartilhado por todos e que está sujeita ao erro. Então procura a validação externa, quer dizer, se interessa em saber o que os outros pensam sobre suas ideias. A aparência das coisas ainda é importante, mas não é o único ou principal aspecto a ser considerado. Por exemplo, a criança já percebe que o formato de um recipiente não altera o volume do líquido que existe dentro dele. Também percebe que 2 bolas de massa continuam com o mesmo peso, mesmo que uma delas passe a ter um formato diferente. Contudo, o pensamento operacional da criança nesse estágio só pode ser aplicado a objetos e eventos concretos, quer dizer, objetos e eventos que podem ser diretamente observados ou manipulados. Por isso se chama operatório concreto. Conceitos abstratos e hipóteses, portanto, são coisas difíceis para a criança lidar nesse estágio, principalmente se tais conceitos e hipóteses contrariarem a realidade conhecida pela criança. O estágio lógico formal começa por volta dos 11 ou 12 anos e segue por toda a vida. Nesse estágio, a criança torna-se capaz de pensar e raciocinar sobre coisas que têm pouca ou mesmo nenhuma base na realidade, ou seja, conceitos abstratos, hipóteses, afirmações contrárias aos fatos. Ela também se torna capaz de entender a linguagem figurada. Por exemplo, ao ouvir, não coloque a carroça na frente dos bois. A criança entende que não se deve agir precipitadamente, mas ter paciência e fazer as coisas no seu devido tempo. Conceitos científicos e filosóficos como números negativos, infinito, república, direitos humanos, são aprendidos pela criança nesse estágio. Ela também consegue separar e controlar variáveis, ou seja, realizar experimentos cientificamente controlados. O desabrochar da capacidade lógica permite à criança examinar os próprios processos de pensamento em busca de falhas e contradições, avaliando a qualidade de suas próprias conclusões. A criança também já lida com hipóteses e com ideias que contrariem a realidade que ela conhece. E ela se torna capaz de imaginar que o mundo pode se tornar diferente do que realmente é.
um mundo melhor, por exemplo. Então, nesse estágio, a criança pode se tornar bastante idealista sobre questões sociais, éticas e políticas, e pode ser capaz de oferecer muitas soluções lógicas para os problemas do mundo, embora suas propostas não sejam práticas. Esse idealismo adolescente, segundo Piaget, reflete uma inabilidade da criança em temperar a própria abstração lógica com considerações práticas a respeito do mundo. Algo que só o ganho de experiência ao longo da vida conseguirá solucionar. Em vídeos futuros estudaremos a teoria do desenvolvimento moral proposta por Piaget.